Beleza, galera? Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o Canal Educação, através do YouTube, do IPTV. Sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, você já sabe, você já conhece. E nós estamos começando mais uma aula de Biologia pela terceira série do ensino médio. Terceira série do ensino médio. Muito bem, galera. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo importante, que é os principais, conteúdo que fala sobre os principais problemas de saúde pública. Hoje são 18 de agosto de 2022 e nós estamos começando a nossa aulinha, beleza, galera? Então tá aí o primeiro ponto que nós precisamos definir para falar sobre problema de saúde pública é o que é saúde, né? Primeiro ponto que a gente precisa saber, tá? O que é saúde? Como é que eu vou tratar sobre os problemas de saúde pública se eu não consigo nem sequer definir o que é saúde, tá? Então, o primeiro ponto é esse daí. Então, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, que eu acho que é a maior autoridade que pode definir, né, o que é saúde exatamente, tá? Então, colocou o seguinte: saúde, na verdade, pessoal, não é apenas ausência de doença. Não. Saúde é muito mais que isso. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, veja lá, não é só dizer que ter saúde é não ter doença. Não. Ter saúde é ter um completo estado de bem-estar físico, mental, social, financeiro, etc, etc, etc. E, claro, não ter patologias, né, em seu organismo. Então, aí, sim, eu posso chamar de saúde. Aí, tudo bem. Bom, mas acontece que, para eu ter saúde, para eu dizer, olha, fulano tem saúde, a população de uma determinada cidade tem saúde, para que eu, fazendo um determinado estudo, chegue à conclusão de que aquele bairro é um local onde você tem uma população com saúde, evidentemente, eu preciso, claro, né? Eu preciso envolver algo que é extremamente importante, chamado saneamento básico. Saneamento básico. Saneamento básico, esse é um ponto importantíssimo. Professor, o senhor está falando de saúde, agora vem falar de saneamento básico, o que é isso? É porque ter saúde passa necessariamente, passa obrigatoriamente por ter saneamento básico adequado. Obrigatoriamente, cara. Não tem como. Do contrário, nós não iríamos falar sobre saneamento básico. Do contrário, a gente não iria falar sobre saneamento básico. Então, eu prefiro dizer para você o seguinte: saneamento básico, olha o nome aqui, galera, ó, saneamento básico. A falta deste saneamento básico, sem dúvida nenhuma, aumenta consideravelmente os riscos de doenças. Aumenta consideravelmente os riscos de doença. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, saneamento básico, galerinha, é um conjunto de medidas
que visam o quê? Proteção do ambiente e promoção da saúde. Proteção do ambiente e promoção da saúde. Saneamento básico passa, claro, de maneira muito clara, saneamento básico passa por você ter coleta de esgoto, por você ter tratamento do lixo, coleta de lixo, tratamento do lixo, coleta de esgoto, tratamento do esgoto, e as coisas não acabam por aí. Porque quando eu passo a fazer uma associação da taxa de mortalidade na infância, eu chego à conclusão óbvia de que a falta de saneamento básico aumenta a taxa de mortalidade da infância. Espera aí, professor, calma. Só um minutinho. Quer dizer, então, que aumento da taxa de mortalidade está relacionado com ausência de saneamento básico? Sim, totalmente. Porque quando a gente fala de falta de saneamento básico, nós estamos falando da falta de coleta de lixo, meio propagador de inúmeras doenças, meio onde se encontra uma quantidade muito grande mesmo, de vetores transmissores de doenças, tá? Então, tudo isso que eu estou me referindo aqui agora, quando eu falo de taxa de mortalidade, eu relaciono essa taxa de mortalidade com uma outra coisa, que é a falta de saneamento básico. Olha só o que aconteceu, o número de óbitos em menores de 5 anos de idade no Brasil em 1990 e em 2015. Olha aqui em 1990, o número de óbitos, tá? E olha em 2015 o número de óbitos. Então eu te pergunto, o número de óbitos em menores de 5 anos aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E o que aumentou de 1990 para cá? O que melhorou de 1990 para cá? O índice de saneamento básico. Aumentando o índice de saneamento básico, você passa a ter um número menor de doenças. Para eu poder falar de doença, eu tenho que ter o conhecimento sobre as doenças. E tudo começa na data de 1680, quando um cidadão chamado Anthony van Leeuwenhoek, que é o que a gente acredita a ele como sendo o pai da microscopia, né? O pai da microbiologia, porque nós estamos tratando de alguém que estava visualizando ali micro-organismos que antes não se via, tá? Antes não se via. Então você passa a ter, a partir dessa data, né? A montagem de microscópios que permite, a partir de então, se visualizar, micro-organismos que antes a gente não conseguia visualizar. Aí, meu irmão, 1680 é século 17. Nós vamos pular para o século 19. Quando um cidadão francês chamado Louis Pasteur demonstrou a presença de micro-organismos em suco de uva. Olha que nós estamos falando aí de um processo de fermentação. Foi mostrada aí a presença de micro-organismos ali. E aí, do século XIX, na segunda metade, ainda na segunda metade também do século XIX, um outro cidadão chamado Robert Koch. Professor, tem alguma coisa a ver lá com o tal do bacilo de Koch? Tudo. É esse rapazinho aí mesmo, esse cidadãozinho aí mesmo. Ajudou a comprovar que um tipo específico de micro-organismo causa um tipo definido de doença. Então, meu amigo, volta para mim, Dornelles, por favor.
D2, Daniel Dornelles. Presta atenção. Quando a gente trata, eu peguei para vocês lá do começo, para mostrar que saneamento básico é importante, que eu preciso ter saneamento básico, do contrário eu não vou ter saúde. Lugares onde você tem taxa de saneamento básico baixa, você tem mortalidade alta. Tá certo? Olha a associação. Baixo saneamento básico, alta mortalidade. Você viu que em 1990, quando você compara com dados de 2015, você vê que a mortalidade infantil, a mortalidade em crianças menores de 5 anos, caiu substancialmente. E aí eu estou demonstrando para você de onde começa essa história, de eu poder chegar e dizer, bom, peraí, o fulano tá adoecido, tá doente. Por que ele está doente? Ele está doente por isso e por aquilo. E aí como é que eu faço? Como é que eu sei que doença ele tem? Os micro-organismos, o estudo dos micro-organismos me deu condições de chegar até aqui. Bom, professor, e aí? De que maneira o nosso governo, o governo brasileiro, consegue melhorar, já que não tem essa taxa de saneamento básico tão alta assim, né? Porque no Brasil, no dia de hoje, você tem uma taxa de saneamento básico um pouquinho acima de 50%, aí girando em torno de 51%. Quer dizer, 40%, vamos botar meio a meio? Metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E nós sabemos que países que estão em desenvolvimento, um dos pontos principais para esse desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é você ter saneamento básico. Ainda se utiliza muito o Sistema Único de Saúde, ainda sobrecarrega muito o Sistema Único de Saúde, com doenças que poderiam ser evitadas. Escuta, ei, não é tratar não, é evitar. Não é fazer terapêutica, não é fazer tratamento, é fazer profilaxia, é fazer prevenção. É evitar que a pessoa adoeça, não é tratar o doente, é evitar que ele adoeça. E aí entra as chamadas campanhas de saúde pública. E uma delas está aí, a campanha de vacinação contra a gripe. O famoso Zé Gotinha, olha aí, ó. O famoso Zé Gotinha aparecendo nas propagandas, né? Você tem aqui o mutirão contra a dengue, concentração do Campinho, né? No Campinho, a partir das 14 horas, aí é algum cartaz aí local, alguma coisa do tipo, em determinada cidade, determinado bairro, ação em um determinado bairro. E essas campanhas feitas no sentido de promover a saúde da população, orientar a população a não adoecer, que diminui a sobrecarga no sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, quem conhece o estatuto do SUS, do Sistema Único de Saúde, é uma coisa maravilhosa, é lindo, é bonito demais se ver. Agora, nós precisamos investir em saúde preventiva, não em saúde curativa. É muito mais caro você tratar do que prevenir. Lembra daquele ditado? É melhor prevenir do que remediar. É melhor você fazer profilaxia, prevenção, evitar que a pessoa adoeça, do que tratar o doente. Sai muito mais barato. Muito, muito, muito mais barato. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, além das ações descritas nos cartazes acima, outras intervenções estão relacionadas à saúde pública. Olha isso. Como a coleta de resíduos sólidos, o tratamento de água e esgoto, e a manutenção dos bancos de sangue. Quer dizer, tudo isso, os hemocentros, pessoal, sempre precisando de sangue. Eu achei super interessante quando eles colocaram aquela campanha. Precisa-se de sangue. Tipo, o seu. Cara, qualquer tipo sanguíneo é importante para abastecer os hemocentros. Qualquer tipo sanguíneo. Hoje, inclusive, já existe tecnologia
médica para se fazer a retirada dos antígenos presentes na membrana das hemácias de um indivíduo, por exemplo, que é do tipo A, limpar, tirar essa proteína A da membrana das hemácias, tornando esse sangue recebido do tipo A, transformando ele em tipo O. E aí podendo fazer a transfusão em qualquer outra pessoa. Então, pessoal, condições de saúde pública da população passa obrigatoriamente por educação, não é? E a educação passa obrigatoriamente por cartazes, campanhas, publicidades, etc. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos fazer o seguinte? Nós falamos aqui do Brasil, nós falamos o que é saúde pública, nós falamos que prevenir é melhor do que remediar, tá? Nós falamos o que é saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um passeio histórico, né? Mostrando pelo mundo várias e várias doenças que marcaram, como por exemplo, em 1347, século XIV, até 1350, nós tivemos aí aproximadamente de 3 a 4 anos, uma doença que dizimou cerca de 1/3 da população da Europa. 1/3 da população da Europa. A peste negra. A peste negra, que é uma doença provocada por uma bactéria que é transmitida pela picada de pulga de animais. A bactéria é a Yersinia pestis. Yersinia pestis. Pra você ter uma ideia, quase, como eu falei, 1/3 da população da Europa, né, foi dizimada naquele período. Gente, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas. Muito grande de pessoas. Quem são os reservatórios naturais dessa bactéria? O reservatório natural da bactéria é a pulga, mas quem tem pulga em ambiente urbano, além de cães, além de gatos, que você encontra com muita facilidade, rato. Cara, rato é transmissor de doença. Bota isso na tua cabeça. Rato é transmissor de doença. Lembra da leptospirose? Lembra? Pois é, urina do rato. Meu irmão, isso não é coisa de gente, não. Então, olha lá, do que nós estamos falando. A chamada peste negra ou peste bubônica, o nome bubônica vem exatamente do fato de que as pessoas desenvolviam bolhas chamadas na época de bubões. Portanto, vem daí o nome peste bubônica. Peste bubônica. Beleza? Muito bem. Outro tipo de problema de saúde pública que é extremamente preocupante ou são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então nós temos aqui um problema muito grave, porque aqui nas ISTs, primeiro que elas não acabam, né? Elas não acabam nunca, porque elas estão o tempo todo sendo renovadas em adolescentes que estão começando sua vida sexual nesse momento, e que acabam, muitas vezes por falta de orientação, praticando sexo não seguro, de forma não segura, e isso leva a problemas gravíssimos. Infecções cujos agentes causadores podem ser o quê? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, e que vão ser transmitidos através do contato sexual, quer dizer, aquela garotinha, aquele garotinho por volta dos seus 15, 16 anos, 17 anos, que estão ali começando a sua vida sexual, passam a partir dali a serem alvos das chamadas ISTs, a partir do momento que eles passam a não se prevenir, né?
através de preservativos, relações sexuais seguras. Então você passa a ter, a partir daquele momento ali, a possibilidade real, clara, de desenvolver as chamadas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, isso tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Para isso existem as vacinas, como por exemplo a do HPV. Para isso existem os preservativos, que inclusive são distribuídos gratuitamente pelo governo. Para isso existem as campanhas, que são feitas no sentido de orientar a população sexualmente ativa a praticarem sexo de maneira segura, tá? Então, tudo isso são problemas que a gente encontra de maneira muito, 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 muito fácil. E olha aí as chamadas ISTs. Olha aí as chamadas ISTs. Antes denominadas de DST, né, doenças sexualmente transmissíveis. Elas são transmitidas principalmente pelo contato sexual. Pode se manifestar como ferida, corrimento, verruga, que pode aparecer no ânus, pode aparecer em órgãos genitais como o pênis, a vagina, né? E essas alterações genitais em outras partes do corpo também, quando você for ao médico, e aí é importante, porque pode começar com uma simples coceira, pode começar com uma pequena feridinha, às vezes de maneira mais conhecida, um corrimento vaginal, um corrimento ali na uretra do pênis, saindo pela uretra do pênis, corrimento de coloração esbranquiçada, amarelada, de odor fétido, né? Quer dizer, tudo isso são sintomas e sinais clássicos de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. São os que nós chamamos de corrimentos, que vão aparecer lá no pênis, na vagina, no ânus, podem ser esbranquiçadas, podem ser esverdeadas, pode ser amarelada, vai depender do tipo de doença, de infecção que o indivíduo esteja. Cheiro forte, causar coceira, como eu falei. Todos esses dados aqui são importantes, precisam ser levados em consideração. E aí pode se manifestar na forma de gonorreia, de clamídia, tricomoníase, né? E aí, meu amigo, nas mulheres, muitas vezes, as infecções, em alguns casos, elas podem passar um pouco despercebidas em homens, mas nas mulheres, elas são mais visíveis, né? Até porque a mulher também tem mais cuidado, é mais cuidadosa. E aí, olha lá o que é importante você saber, olha só. A vaginose bacteriana e a candidíase vulvovaginal também causam corrimento, mas não são consideradas ISTs, não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Muito bem. Olha aí alguns exemplos clássicos de feridas, né? Aí você tem casos clássicos que podem manifestar aí sífilis, herpes genital, cancrode, donovanose, linfogranuloma venéreo. Meu amigo, olha, apareceu feridas desse tipo na boca. Cuidado. Muito, muito cuidado. Aí são casos em que você precisa de auxílio médico, precisa levar ao médico para mostrar a ele, né, a possibilidade ou não de ter algum tipo de problema. Aí o caso da sífilis, causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, né? É uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível que pode ser prevenida através do uso de quê, galera? Através do uso de preservativos. E aí você vai ter o quê? Sintomas. Ferida no local, lugar onde a bactéria entra. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Olha que feridas horríveis. Né? Sífilis. Herpes. Olha um caso clássico aqui de herpes. Você vai ter manifestações bolhosas aqui, ó. Manifestações bolhosas, olha isso. Forma de bolhas. Tá vendo aí? Tá vendo isso daí? Como é, galerinha? Que coisa, né? Feridas na boca, que são decorrentes de herpes aí, causado por herpes vírus do tipo 1 ou 2, que são ISTs, infecto-contagiosas, são doenças infecto-contagiosas, né? Prevenção, uso de preservativo. Professor, preservativo não ajuda na questão do controle
da gravidez? Sim, mas não é só isso não. Principalmente a evitar infecções que podem ser sexualmente transmissíveis. Olha aqui a chamada gonorreia ou blenorragia, feridas decorrentes aí da gonorreia, causada pela Neisseria gonorrhea. Olha ela aí. Olha isso, uma bactéria, né? Neisseria gonorrhea. É uma IST. De novo, prevenção pelo uso de preservativos. Sintomas variados, mas normalmente aqui você vai ter corrimentos que podem ser amarelados, esbranquiçados, esverdeados, de odor forte ou não. Característicos da doença. E aí nós temos o chamado condiloma acuminado, também conhecido como HPV. Professor, isso daí é o quê? São verrugas. Tá? Isso daí são verrugas. São manifestações clássicas. O HPV é um tanto perigoso, porque alguns tipos podem vir a causar câncer. Podem vir a causar câncer. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. A maioria é assintomático. Uma ou outra verruga que pode se manifestar, como você está vendo aqui. O problema é lá na frente poder causar câncer. Esse é o problema maior. E aí nós chegamos aqui no HIV, que pode vir a desenvolver ou não a AIDS. Quer dizer, ter HIV, por isso o nome HIV-AIDS, ter o HIV não significa ter a AIDS, ter a doença, não significa. Ter o HIV quer dizer que você tem o vírus. Você é soro positivo, mas pode não desenvolver a doença. Pelo sim, pelo não, vamos aqui entender algumas formas, algumas coisas importantes, como, por exemplo, as formas de transmissão. Assim pega, assim não pega. Gente, qual é o maior problema do preconceito? A maior razão do preconceito é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento leva ao preconceito. E aí hoje, nos dias de hoje, o indivíduo, a falta de informação nos dias de hoje é inadmissível. Relação sexual sem preservativo, pega. Transmissão vertical, gestante, filho, pega. Amamentação, pega. Compartilhamento de seringas pelos chamados usuários de drogas injetáveis, pega também. Porém, o beijo, o suor, a picada de um inseto, o ar, o espirro, o toque, contato com objetos pessoais de pessoas infectadas, nada disso transmite o vírus. Nada disso vai te contaminar. Nem de pegar o vírus, menos ainda de desenvolver a doença. Menos ainda de desenvolver a doença. Resumindo tudo, eu tenho aqui doenças bacterianas do lado esquerdo e doenças virais do lado direito. Galera, para a gente poder saber se aprendemos ou não, eu trouxe para vocês aqui algumas questões que eu vou pedir que vocês me ajudem na resolução delas. E a primeira diz o seguinte: sobre o uso de métodos contraceptivos, olha do que ele está falando, métodos contraceptivos, e as doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa o quê? Incorreta. Marque a alternativa incorreta. Está aí. É isso que ele está pedindo. Incorreta. 2 minutinhos só. E eu volto com gabarito e comentário. Até já.
E galerinha, presta atenção aqui para a alternativa correta. Ele está pedindo para marcar, né? A alternativa das doenças transmissíveis, marca a alternativa incorreta. Ou seja, quando ele fala incorreta, que não tem a ver. Então, gabarito letra B diz: o uso de anticoncepcionais orais, além de prevenir a gravidez, é eficaz na proteção de DSTs. Ei, é eficaz na proteção contra DST. Tem nada a ver isso aqui. Anticoncepcional é para não engravidar, acabou-se. Tá? Para não engravidar. Questão 2. Olha aí, já está na tela, hein? A sífilis, está falando da sífilis, galera. Olha, é uma doença transmitida pela bactéria Treponema pallidum, né? Tem até uma música aí do Zé Ramalho, que é Vila do Sossego, se eu não me engano, dizendo: meu treponema não é pálido nem vistoso. É? Bem interessante isso. Essa doença é caracterizada por... O que caracteriza? Quais são as características da doença conhecida como sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum? Só isso que ele está querendo. 2 minutinhos só, meu querido. Eu volto com gabarito e comentário. Até já. Galerinha, vamos entender isso aqui. Ele está pedindo características da sífilis. Feridas nos órgãos sexuais, conhecidas como cancro duro. Então, nós estamos falando aí de característica, caracterizar adequadamente a sífilis. Questão de número 3 diz o seguinte: a clamídia é uma doença causada por bactéria e normalmente se apresenta assintomática. Entretanto, pode desencadear alguns problemas de saúde graves a respeito dos sintomas e consequências dessa infecção em mulheres. Infecção em mulheres. Que doença? Clamídia. Marque a alternativa correta. 2 minutos só. 2 minutos e eu volto. Até já.
Olha só, galera. Ele está falando de clamídia, que é uma infecção em mulheres. A clamídia, galerinha, pode causar dores no pé da barriga, impedimento de gravidez. Sabe o que mais? Gravidez tubária. E aí, meu amigo, uma mulher com clamídia, sem saber que está com uma doença dessa, ela tenta engravidar e não consegue. Até engravida, mas perde. 4. A respeito das doenças sexualmente transmissíveis, marque a questão correta. Ele está falando só de DST. O que está correto sobre DST é simples. 2 minutos e eu volto, até já. Galera, vamos lá então. Sobre DST, uma mulher grávida pode transmitir uma doença sexualmente transmissível ao seu filho. Como é que é o nome disso, galerinha? Ô D2, Dornelles, volta aqui. O nome disso é transmissão vertical. Mãe, filho, transmissão vertical. Beleza? Vamos para a última de hoje. O HIV é o vírus causador da AIDS. Essa doença ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças, chamadas de oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são: que tipo de células? Sistema imunológico. A dica. 2 minutos, eu volto.
Vamos lá. Para finalizar, linfócitos T, gabarito letra C. Os linfócitos T são os queridinhos do vírus HIV. Meus queridos, forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Tchau.